Como consequência do teorema fundamental da circunferência, né, que a gente viu agora mesmo, a gente tem então um seguinte corolário. Então ele diz o seguinte: então, se eu tenho uma reta, ela vai ser tangente a uma circunferência, C e somente C, ela é perpendicular ao raio que une o centro ao ponto de tangência, né? Então, a gente tem uma circunferência, se a gente tem uma reta que é tangente, né, em um ponto aqui, aqui a gente tem o centro, então ela vai ser tangente, C e somente C, ela é perpendicular ao raio que une o centro a esse ponto, tá? Então essa é uma propriedade que eu comentei, né, agora há pouco, e então é uma propriedade que determina se a reta é tangente ou não, tá bom? Bom, a ida então aqui eu tenho um C e somente C, então eu tenho uma ida e uma volta, né? Então primeiro a gente vai mostrar a ida. Então o que significa a ida aqui? Aqui eu vou supor então que a reta é tangente e o que eu quero provar é que ela é perpendicular ao raio, tá? Então essa ida, ela vem exatamente da segunda afirmação do teorema anterior, porque a gente viu no teorema anterior que a gente tinha três situações, né? Ou a reta não interceptava a circunferência, ou ela era tangente, ou ela era secante, né? Ela cortava em dois pontos, né? E a gente viu que o ponto onde ela é tangente é exatamente o P', que era a projeção ortogonal do centro P na reta S, tá bom? Então vem exatamente segue do segundo item. Então segue do item 2i do teorema fundamental das circunferências, tá? E a volta? Bom, a volta, o que significa a volta então? Eu vou supor então que o raio é perpendicular e eu quero provar que ela é tangente. Então essa é a volta. Então essa vai ser a minha reta S, né? Eu sei apenas que é perpendicular, não sei da tangência ainda, né? Tá. Eu quero provar que é tangente. Então eu sei que a S é perpendicular ao raio num ponto P', tá? Aqui é o ponto P, aqui é a reta S, tá? Então, pessoal, pela afirmação 2, então, do teorema anterior, a interseção entre S e P', a interseção entre S e a circunferência, centro P e raio R, é o ponto P'. E S é tangente. Então, pessoal, é imediato, né? Não precisaria nem estar escrevendo aqui. Por quê? Porque o teorema diz o seguinte, que a reta é tangente exatamente na projeção. Porque se ela não é tangente, então, ou ela é secante, então ou passa, sei lá, aqui dentro, ou passa aqui fora. Por exemplo, se passa aqui fora, então não tem interseção. E aqui ela está falando que ela é tangente à circunferência, isso vai ser perpendicular ao raio que une o centro ao ponto de tangência. Então ela tem que ter uma interseção. Então esse caso aqui é excluído, né? Não posso ter uma reta lá fora se eu quero uma tangência. E a reta lá dentro, o que vai acontecer? Eu não posso ter esses dois pontos aqui, eles vão ser simétricos, então não vão ser ortogonais. Porque aqui eu vou formar um triângulo, ó. Aqui ele é ortogonal, mas aqui ele não é. Então esses pontos aqui, para estarem sobre a circunferência e serem ortogonais, quando a gente une esses pontos ao centro, tem que ser apenas tangente, não tem outra forma, né?
Então é garantido exatamente para o segundo item, tá? Bom, daí a gente tem então a definição que se eu tenho então duas circunferências, o que significa dizer que duas circunferências são tangentes, tá? Então eu vou apagar aqui a demonstração para poder fazer. Então temos a definição. Então, C1, P1R1 e C2, P2R2, né, duas circunferências, são tangentes. Então, são tangentes se possuem uma reta tangente comum e com o mesmo ponto de tangência. Porque não basta dizer que são tem uma mesma reta tangente. Porque eu poderia ter uma reta tangente, ter uma circunferência aqui tangente e uma circunferência aqui tangente, certo? Então, tipo, isso não garante que as duas circunferências são tangentes, tá? Então, por isso tem que garantir que tem que ser no mesmo ponto. Daí, então, a gente tem duas situações, né? A gente tem aqui uma circunferência, temos outra circunferência aqui. Então, ou seja, ele tem um ponto em comum aqui, a reta tangente. Então, essa é a reta tangente e esse é o ponto em comum. Então, as duas coisas. Então, essas duas são tangentes. Ou então, a gente poderia ter a seguinte situação também. Eu poderia ter uma circunferência maior aqui e uma circunferência menorzinha aqui. Tá? Então, aqui também, ó, tem uma reta que é tangente, tem um ponto que é comum entre as duas circunferências. Então, aqui também eu tenho duas circunferências que são tangentes, tá bom? Então, essa é a definição que significa dizer que duas circunferências são tangentes. Elas são tangentes se ela possui uma reta tangente em comum e o ponto de tangência também em comum. Tá? Muito bem. Daí a gente tem o seguinte exercício, tá? Então vai ficar para vocês esses exercícios aqui. Então o exercício item A diz o seguinte: uma reta que contenha o centro de uma circunferência, ela é perpendicular a uma corda. Então, se eu tenho aqui uma circunferência, tá? E eu tenho uma reta que contém o centro. Então, tem aqui o centro, tem aqui uma reta. Então, tem uma reta que passa pelo centro de uma circunferência. Aí a gente tem uma corda. Uma corda, o que é uma corda? Uma corda é um segmento que liga dois pontos da circunferência, certo? Então, quando que uma corda ela vai ser perpendicular a essa reta? Então, perpendicular tem que morar aqui, né? Então, ou ela faz algo desse tipo, ó, para ser perpendicular, tá? Então, são todas aqui que são simétricos com relação à reta, né? Então, C e somente C, então, ela intersecta a corda no seu ponto médio, né? Exatamente isso que eu falei. Então, ela vai ser perpendicular se ela intersectar aqui no seu ponto médio, tá? Então, fica para vocês demonstrarem isso. Depois, o item B. O item B, o exercício item B diz o seguinte: a mediatriz de qualquer corda passa pelo centro da circunferência. Então, se eu tenho aqui uma circunferência, tenho aqui o centro, se eu pego qualquer corda, então corda, pego dois pontos quaisquer aqui, passo o segmento que liga esses dois pontos, a mediatriz o que é? Eu vou pegar aqui o ponto médio, vou passar a reta que é perpendicular
a esse ponto médio, né? Então, se eu tenho aqui e faço perpendicular, vai passar exatamente aqui no centro. Então, fica de exercícios para vocês mostrarem isso aí, né? Por que que ela é a mediatriz, tem que passar pelo centro mesmo, tá?